Boa noite, irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje nós vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Eu quero convidar os amados irmãos a acompanharem comigo a leitura de 1 Pedro 2, de 11 a 17. Em seguida, nós vamos estar lendo Provérbios 22, 1. 1 Pedro 2, de 11 a 17. Onde a palavra do Senhor diz o seguinte: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. E Provérbios 22, versículo 1, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele venha falar conosco essa noite de quarta-feira, onde nós estamos unidos em oração, louvando a Deus, buscando a presença dEle e com certeza almejando que Ele venha falar conosco através da sua palavra. Amém? Feche seus olhos e ore comigo neste momento, clamando ao Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, na Tua santa presença, nós Te louvamos, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de mais uma vez podermos, ó Pai, ler a Tua palavra, Senhor Deus, sabendo, ó Deus, que muito ela já falou aos nossos corações, ó Deus, pela própria leitura, Senhor Deus, mas ainda assim, ó Pai, queremos conversar um pouco, Senhor Deus, sobre aquilo que o Senhor nos trouxe, Senhor Deus, através dessa palavra, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, cada vez mais aprender, Senhor Deus, de Ti, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, através do pregador, Senhor Deus, usa, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, que nada em mim venha a ser empecilho, Senhor Deus, de que o Senhor venha falar ao Teu povo, Senhor Deus, e àqueles que estarão, ó Pai, assistindo, ó Pai. Alcança os corações, ó Deus, dos Teus servos, alcança, Senhor Deus, os corações, ó Pai, daqueles que estarão ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. O assunto que eu trago para os amados irmãos nesta noite de quarta-feira é um assunto muito importante que muitos de nós não temos dado o devido valor, né? É um assunto de extrema importância para o cristão na questão da pregação do Evangelho, não por meio de palavras, mas por meio de atitudes. E o tema da mensagem de hoje, ela é o nome que carrego, né? O nome que eu carrego. Lembrando, meus amados irmãos, de uma história de quando eu era mais novo, provavelmente meus 11 anos, 12 anos, nós morávamos em Francisco Morato e saímos de lá para vir para São Paulo, e de tempos em tempos nós voltávamos para visitar os nossos familiares que ficaram por lá, né? E eu me lembro como se fosse hoje de um dia em que nós fomos para Francisco Morato, saímos aqui de São Paulo, e chegando lá estava sendo aniversário de uma pessoa que nós conhecíamos, né? De uma pessoa lá de Francisco Morato, amigo nosso. E com 12 anos de idade, então lá naquele lugar, o pessoal estava fazendo uma festa para essa pessoa. E aí o que aconteceu? As pessoas estavam indo até uma mercearia, né? Um mercadinho. E mercadinho de cidade, né? Ali do bairro pequeno, onde tinha ali um balconista, o dono do mercado, provavelmente, e as pessoas entravam ali, pegavam ovos, né, e iam atirar essa pessoa que estava fazendo aniversário.
lá em Francisco Morato. E meu primo foi um desses que entrou dentro da mercearia ali, entrou dentro do mercadinho, e eu entrei junto com ele, empolgado também, né, para poder pegar ovo e atirar naquele aniversariante que estava fazendo aniversário naquele dia. E meu primo, ele falou o seguinte, ele falou, olha, me dá 3 ovos, coloca na conta da minha mãe, né? E ele tão empolgado, ele pegou o moço colocou, abriu ali a cadernetinha, escreveu o nome, e meu primo tão empolgado, ele saiu correndo e me deixou sozinho lá, né? E o homem não tinha visto eu entrar com ele, né? E aí eu, meio acanhado, falei, olha, eu quero 3 ovos também, né? E quando eu falei que queria 3 ovos, aquele homem olhou para mim e falou, olha, custa tanto. E aí eu tava sem um tostão no bolso, né? 12 anos, e adolescente, eu não trabalhava ainda. E eu saí dali envergonhado, né? Saí dali envergonhado porque o homem conhecia a mãe dos meus primos, né? Conhecia o pai dos meus primos. Mas a mim eles não conheciam, né? Eu falei, olha, coloca na conta da mãe dele, né? E a pergunta talvez que aquele homem pudesse fazer, mas ele não fez, ele simplesmente falou, olha, o ovo custa tanto, né? Ele não quis saber, né? Eu falando, coloca na conta dele, né? Acontece que aquele homem conhecia o meu tio, né? Acontece que aquele homem conhecia a minha tia e o filho deles, né? E não me conhecia. Então, automaticamente, o que estava acontecendo ali era exatamente aquilo que aconteceu na Bíblia quando os filhos de Seva, né, o sumo sacerdote da época, o judeu, tentava expulsar um demônio e esse demônio se arremeteu para cima deles, quase deixando eles nu, né, batendo neles, onde eles falavam, olha, eu esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega, né? E aqueles demônios diziam, olha, conheço a Paulo e conheço a Jesus, mas e vocês, quem são? Né? Talvez eu acho que a resposta mais sensata desse homem era, olha, eu conheço esse rapaz, sei quem é o pai dele, e você está querendo pegar ovo no nome do pai dele, no nome da mãe dele, mas você eu não conheço, né? Então, não adianta você vir falar que você é primo, que você é irmão, que você é tio, que você é filho, né? Seja lá quem que você venha dizer que você é. Eu conheço os familiares deles, o proceder deles, mas eu não conheço você, né? Então, a gente vê aí mais ou menos como é importante, né, o nome que nós carregamos, né? O meu primo carregava ali o nome do seu pai, que provavelmente pagava em dia as suas contas, né? Alguém exemplar, né, para aquele homem, porque caso contrário, se fosse um homem mal falado, automaticamente, ou fosse um devedor, ou alguém que não pagasse em dia as suas contas, né, automaticamente até o meu primo teria recebido naquele momento um não, né? E o que Pedro está falando, meus amados irmãos, aqui nessa leitura que nós acabamos de ler, eu estou trazendo essa história para os amados irmãos porque como é importante o proceder do cristão, né? Pedro ele está preocupado com essa questão sobre o proceder dos cristãos, né? E ele começa aí então falando em 1 Pedro 2 e ele continua no 3, ele vai em diante dizendo sobre o proceder do cristão no casamento, o proceder do cristão como um funcionário, né? Naquela época até mesmo como escravo, né? Como deve ser o agir, o proceder de cada um, né? Como nós devemos nos portar diante das pessoas, mediante a responsabilidade que nós carregamos de um nome, né? E um nome tremendo que é o nome de Jesus Cristo, né? Antigamente as pessoas elas faziam seus negócios e o nome era muito importante, porque as pessoas davam o seu nome e aquilo tinha um extremo valor, né? Hoje em dia as pessoas já não ligam mais para isso, né? Não adianta você entrar no supermercado hoje ou entrar no mercado daqui do meu bairro e falar, olha, coloca no meu nome, né? As pessoas não têm mais credibilidade no nome que carregam, né? Infelizmente, é assim que acontece, né? Eu lembro que meu pai, ele sempre tinha o mesmo fiador, né? Um pastor da época, e eu lembro que
não havia problema nenhum, né, em ele ser fiador do meu pai, porque ambos um confiavam no outro. Primeiro que o meu pai sempre teve boa índole, né, um bom nome na igreja como servo do Senhor, e o pastor também, né? Muitas vezes antigamente era difícil você conseguir um fiador, porque imagina só, as pessoas ficavam com medo, né, de você sujar o nome, né? E aquele pastor era sempre o fiador do meu pai. Imagina, os amados irmãos, se hoje fosse assim, né? Os tempos continuassem dependendo do nome, nós pudéssemos fazer negócios tranquilamente com pessoas que são cristãs, sabendo que nós não vamos tomar prejuízo nenhum, não é verdade? Imagina você entrar numa cidade que você não conhece para comprar uma propriedade ou uma casa, alugar uma casa, e você descobrir que aquela pessoa que está fazendo negócio com você é um cristão, né? E aí de repente você pergunta, olha, de que igreja você é? E aquela pessoa diz, olha, eu sou da igreja batista tal, né? E você? De onde que você é? Ah, eu sou também da igreja, congrego na igreja batista lá em São Paulo. E de repente essas pessoas pegarem o telefone e tentarem ali caçar para descobrir que igreja que é e ligarem de repente para os seus pastores, né? E, olha, eu conheci aqui na minha cidade um irmão que diz ser da sua igreja, irmão fulano de tal, né? Ele congrega na tua igreja mesmo? Olha, pastor, olha, congrega sim, né? E olha, como é que ele é, né? Olha, um irmão exemplar, um irmão que ajuda, um irmão que há tempos está aqui conosco, fiel a Deus e tal, né? E de repente o outro ouvia a mesma coisa do outro pastor, né? E como seria bom essas pessoas olharem e falarem assim, olha, pode fazer negócio tranquilamente, porque eu confio, eu tenho ali referências, né? Pastor, ou seja, um servo fiel do Senhor, sei que você é um servo fiel do Senhor, então eu posso confiar, né? Seria ótimo se fossem assim, né? Mas nós, infelizmente, estamos em tempos que são realmente vergonhosos, né? Para os cristãos. Realmente, pessoas têm levantado o nome de cristãos nas mídias e têm acabado, têm detonado com o nome que nós carregamos, né? Não que o nome de Jesus possa ser detonado, mas as pessoas estão sujando, né, a reputação e o poder, a força que é carregar esse nome de Jesus Cristo, né? As pessoas estão sujando, se sujando, na verdade, né? E entrando em descrédito, né? Como cristãos, aqueles que carregam o nome de Jesus Cristo. Deveríamos ser pessoas exemplares, como Pedro, ele nos ensina aqui, né? Nas nossas formas de proceder, para que as pessoas que nos veem glorifiquem a Deus, né? Para que elas possam olhar e realmente ter ali a visão do que é ser um cristão. Mas muitas das vezes, meus amados irmãos, nós não precisamos ir muito longe, não é verdade? Nós não precisamos ir nas mídias e ver a palhaçada que as pessoas estão fazendo com o nome de Jesus. Muitas vezes nós mesmos não temos a consciência do nome que nós carregamos. E é por isso que nós encontramos muitas pessoas por aí falando mal dos cristãos, olhando para certos lugares e falando, olha, se é para ser cristão desse jeito, melhor não ser, né? Olha, se é para ser cristão que nem o fulano lá do meu serviço, que só faz coisa errada, que só faz falcatrua, que só mente, que só fala palavrão, para que ser crente desse jeito? É isso que é ser crente? É assim que era Jesus? Jesus era desse jeito, né? E as pessoas têm consciência de quem era Jesus, mas a verdade é que elas deveriam ver Jesus em cada um de nós, no nosso modo de proceder, no nosso modo de agir, né? E realmente tem sido vergonhoso a forma com que as pessoas têm tratado esse nome que carregam, né? Nós carregamos um nome que está acima de todo nome, né? E não temos dado valor a esse nome, porque a forma com que nós procedemos diz muito a respeito da vida que nós vivemos como cristãos. E nós não queremos ouvir das pessoas dizerem, olha, para ser igual a ele, melhor eu continuar na vida que eu estou. Não é verdade? A Bíblia, ela fala sobre alguns tropeços, né? Lá em Lucas 17:1, Jesus, quando ele fala, olha, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem, né? Ai daqueles por quem vierem esses tropeços, ai daqueles por quem vierem os escândalos. De repente você olha aquelas pessoas na televisão, se dizendo cristãos, se dizendo pastores e fazendo o que estão fazendo, e você abaixa a sua cabeça, mas às vezes, até em coisas que você não nota, você está dando mau testemunho, né? E sendo uma pedra de tropeço na vida das pessoas, né?
sendo ali, causando a vergonha, né, na vida das pessoas. E aí então, Paulo, em 1 Coríntios 6, versículo 7, ele começa a falar de certos escândalos que existem dentro da própria igreja, né? Que coisa terrível, né? Paulo ele encontra ali uma situação de irmãos que estão levando outros irmãos a juízo, né? Por causa de coisas, de brigas entre eles, de discussões ou coisas erradas que aconteceram ali, não é verdade? E aí Paulo ele fala que é horrível irmãos que se dizem cristãos, estarem discutindo perante os juízes incrédulos, né? Pessoas que são incrédulas, as discussões, os problemas deveriam ser resolvidos dentro da igreja. E ele diz que é vergonhoso só de haver essas discussões dentro da igreja, já é vergonhoso. Lá em 1 Coríntios 6, versículo 7, ele diz o seguinte: só de existir entre vocês demandas, né, discussões, já é completa derrota para vocês, né? Porque não sofreis antes o dano, né, ou a injustiça. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que é preferível a gente tomar o dano, é preferível a gente sofrer a injustiça dentro da igreja, do que a gente levantar a situação e causar desonra para a igreja de Cristo, né? E quantas coisas erradas nós não estamos vendo nos nossos últimos dias, que acontecem dentro da igreja e que vêm à tona, né, e que vêm para fora, para que as pessoas olhem e julguem, falem, pisar dentro da minha igreja para quê? Né? Se dentro da igreja está pior do que aqui fora. Né? Então Paulo está dizendo que só de haver demandas entre a igreja, só de haver discussão já é uma derrota. Né? Isso já é tamanha derrota. Ou seja, já demonstra que nós não estamos vivendo uma vida que nós deveríamos viver, nós não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer, não estamos nos comportando como deveríamos nos comportar como cristãos que um dia receberam Jesus e vivem uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Né? Só de haver discussões entre nós, né? Um querendo ser melhor do que o outro discutindo, querendo derrubar o outro, né? Não tendo aquele espírito onde diz, né, que nós deveríamos nos sentir menor do que os outros, né? Servos, servindo uns aos outros, né? Mas não, um quer ser melhor do que o outro e acaba tendo ali as discussões, e só de haver discussão já é uma plena derrota. Né? E aí Paulo ele está dizendo que é preferível tomar o dano do que a gente levar isso para fora e acabar envergonhando o Evangelho de Cristo. Duas pessoas que se dizem cristãos, se os dois realmente fossem como deveriam ser, não haveria discussão, né? Não haveriam demandas, porque quando um percebeu que causou prejuízo para o outro, esse daqui vai dizer, olha, eu vou retribuir, né? Esse dano que eu te causei, eu vou pagar, eu vou resolver isso. A gente consegue perceber isso. Se a gente ficar falando aqui, a gente vai ficar falando a noite toda, não é verdade? E os irmãos vão cansar até mesmo de ouvir, porque a gente vai falando de uma coisa, a gente vai lembrando de outra, né? A gente pode lembrar de Zaqueu. Qual foi a atitude de Zaqueu? Falou, olha, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir tantas vezes mais, né? Essa é a atitude do cristão, né? Não de alguém que... Porque a atitude do ser humano é nunca perder, não é verdade? A gente nunca quer sair perdendo, a gente sempre quer sair ganhando, não é verdade? E olha a atitude de Zaqueu, olha, se alguém eu tenho roubado, eu vou restituir tantas vezes mais, né? Essa é a atitude do cristão, não a atitude de eu vou ficar quietinho, se o irmão não vê o que aconteceu, eu também não vou falar nada, né? Assim eu não tomo prejuízo. Não, Paulo está dizendo aqui, melhor tomar o prejuízo, né? É melhor sofrer o dano, o juízo, do que haver aí escândalos. E Jesus ele completa dizendo, né? Ai daquele, por intermédio de quem vierem os escândalos. É impossível que eles venham, mas quando eles vierem, né? Ai daquele, por meio de quem vem o escândalo. Nós carregamos um nome, meus amados. Nós carregamos um nome de Cristo. É por isso que nós somos chamados de cristãos, né?
Nós carregamos esse nome que está acima de todo nome. Por isso nós temos que tomar muito cuidado na maneira com que nós nos portamos, porque nós estamos sendo olhados constantemente. E como eu já falei, infelizmente, a Igreja de Cristo tem sido olhada com maus olhos pelas pessoas de fora, porque nós deveríamos ser igual ao nosso Cristo. Deveríamos ser igual ao nosso Mestre, pelo nome que nós carregamos. Nós deveríamos ter a autoridade que Ele nos deu, né? A autoridade desse nome que está sobre todo nome. E muitas das vezes nós rebaixamos, né? Nós nos rebaixamos e o nome de Cristo acaba sendo levado lá para fora, não da forma como deveria ser levado, né? A palavra do Senhor, ela nos diz lá em Filipenses 2:8, né? Diz que Jesus ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nós possamos, meus amados irmãos, assim como Pedro nos ensina, a nos comportarmos corretamente, de acordo com o nome que nós carregamos. Sabemos nos comportar entre os nossos irmãos, sabemos nos comportar no nosso casamento, sabemos nos comportar como servos, né? Como trabalhadores, como alguém que serve a um patrão. E a palavra de Deus diz, né, que nós devemos servir aos nossos patrões como a quem serve Deus, né? Como se nós estivéssemos servindo a Deus. Ou seja, às vezes o patrão pode ser ruim, às vezes o seu patrão pode não ser o melhor patrão do mundo, mas a palavra do Senhor ensina que nós devemos servir como se estivéssemos servindo a Deus, né? Quando você faz para Ele, pensando, não é para Ele que eu estou fazendo, eu estou fazendo para Deus, você vai fazer o seu melhor, né? A gente acaba sofrendo esse dano, né? Mas com a alegria de saber que nós estamos servindo a Deus, nós fazemos o nosso melhor. E pelo nosso proceder, as pessoas vão sendo ganhas para Cristo, né? Então, que esse nome que nós carregamos, que está acima de todo nome, que nós possamos honrar esse nome que nós carregamos, o nome de Jesus Cristo. E no meio do nosso proceder, que as pessoas possam glorificar a Deus, né, através das nossas vidas. Não julgar, né, a igreja pelo mau proceder de cada um de nós. E o que eu convido os amados irmãos neste momento faça uma reflexão sobre a sua vida, né? Como você tem carregado este nome que está sobre todo nome, né? O nome que carrego, o nome de Jesus Cristo. Como eu tenho me portado, sendo eu chamado cristão, né? Sobre alguém que terá que prestar contas a Deus, porque carregou esse nome de forma imprudente ou que honrou esse nome como ele deve ser honrado, com uma boa procedência, né? Muitas pessoas estão cansadas de falar, né? Prega o evangelho, se possível, use palavras, né? Ou seja, o nosso proceder diz muito a respeito de quem nós somos e o nome que nós carregamos. Que o Senhor venha abençoar você e que, se você não tem honrado esse nome, você possa pedir perdão a Deus por não carregá-lo da forma que você deveria carregar e passar a proceder corretamente, passar a proceder de acordo com o nome que nós carregamos, honrando o nome de Jesus até que Ele venha e possamos estar diante dele com as nossas cabeças em pé, né, sabendo que nós fizemos tudo o que poderíamos fazer para honrar esse grande nome, que é o nome do nosso Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, pelos ensinamentos, ó Deus, na qual, ó Pai, sabemos que é do teu desejo que venhamos a proceder corretamente diante, Senhor Deus, das pessoas, para que, olhando, Senhor Deus, nosso proceder, glorifiquem ao Senhor, ó Deus, que está nos céus, ó Deus, e que, ó Pai, através do nosso testemunho, outras pessoas, ó Pai, possam ser salvas, ó Pai, que através do nosso testemunho, Senhor Deus, nosso proceder, que os negócios, Senhor Deus, possam ser feitos corretamente e as pessoas possam confiar, Senhor Deus, não no nosso nome, Pai, mas no nome do Senhor, o nosso Pai, o nome que nós carregamos, ó Deus, o nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, que ouviu essa mensagem, que o Senhor venha ter entrado nos seus corações, em suas mentes, ó Deus,
fazendo refletir sobre as suas vidas, ó Deus, e o seu proceder, Senhor Deus, e para que, ó Pai, no seu caminhar, Senhor Deus, as pessoas possam honrar, Senhor Deus, a cada dia mais o Senhor. Fica conosco, Deus, te louvamos por este culto, pois a oração que fazemos em nome de Jesus, crendo em Ti e no Teu poder para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor venha abençoar a cada um dos amados irmãos, em nome de Jesus. Depois de termos ouvido uma palavra maravilhosa do Senhor aos nossos corações, vamos partindo agora para o encerramento deste culto tão abençoado, este culto que está sendo realizado pelo YouTube. Estamos online e sabendo que Deus tem nos abençoado através desta formalidade, e por isso é que nós louvamos a Deus e agradecemos a Ele por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos cantar o hino 314 do nosso cantor cristão. Este hino fala de uma segurança que temos quando estamos nos braços do nosso Deus. O tema do hino: estou seguro. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Vamos orar, encerrando o culto desta noite. Deus querido, Pai eterno, Criador de todas as coisas, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, com gratidão em nosso coração, por este tempo precioso, esses momentos que marcam a nossa história aqui na terra. Obrigado porque o Senhor
tem falado conosco, tem nos assistido em todo o tempo, e nós somos-te gratos pelo dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu, onde pudemos contemplar o Senhor e ver as manifestações da tua glória aqui no mundo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, pela vida do teu povo, pela vida da tua igreja em toda a face da terra, pelo teu reino instalado aqui no mundo. E obrigado por fazermos parte desta obra grandiosa. Obrigado, Senhor, por pertencermos a uma família onde há uma nobreza muito grande, porque servimos a um Deus que é o nosso Rei, o Rei que reina em nossos corações. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica, pois, conosco, Pai, e neste momento queremos levantar um clamor junto com o Senhor, ó Pai, pela vida da tua igreja, pela obra do Senhor aqui na terra. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos sempre alegres. Mas, Pai, continue nos abençoar, porque nós precisamos muito da bênção do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o nosso Deus, o grande El Shaddai das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Contempla o teu povo com a tua bênção. Contempla, Senhor, cada membro da igreja com a tua bênção. Contempla, Senhor, a liderança da tua igreja com a tua bênção maravilhosa. Contempla as famílias da tua igreja, que forma a grande família do Senhor, com a tua bênção maravilhosa. Contempla, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos, que estão precisando da cura do Senhor. Visita eles com a tua mão poderosa, toca com a tua mão em cada um deles, Pai. Deus amado, eles precisam do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da cura do Senhor. Toca, Pai, e faz o milagre da qual nós tanto precisamos. Diante deste momento, Pai, eu te apresento, Senhor, os irmãos que precisam do Senhor, a irmã Margarida, a irmã Maria Aparecida, a irmã Judite, a irmã Lídia Guimarães, a irmã Elídia e o irmão Oscar, a irmã Dolores e o irmão Ayrton, a irmã Verônica. Senhor, põe a tua mão de poder sobre a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Que o toque do Senhor, que a unção do teu Espírito Santo possa tocar na tua serva, em todas estas vidas que apresentamos ao Senhor, em nome de Jesus. Também quero lhe apresentar a vida da Paola, Senhor, que o Senhor possa estar também cuidando dela, fazendo uma obra de milagre, Senhor, naquela diabetes, Senhor, que em nome de Jesus ela receba a cura do Senhor e que ela possa abrir o seu coração e saber que o Senhor está cuidando dela, está no comando da vida dela. Todos nós precisamos de Ti. Visita-nos, ó Pai, com a Tua mão de poder, e abençoa também, Senhor, os nossos familiares, cuidando deles, Pai, que ainda em tempo, aqueles que não aceitaram a Jesus, possam aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Deus, que possamos neste mundo, Pai, sermos testemunhas reais do Senhor, sermos exemplos, Pai, como pequenos cristos que somos, e assim estarmos fazendo a diferença aqui neste mundo. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos livrado do mal, tem nos livrado desse vírus mortal. O Senhor tem nos guiado, Senhor, nesta pandemia, tem nos sustentado, e nós só temos que te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas.
Abençoa o teu povo, Senhor. Leva consolo, continue a consolar, a confortar o coração daqueles irmãos, ó Pai, que perderam seus entes queridos, ó Pai. Que eles recebam a alegria do Senhor em cada momento das suas vidas e assim tenham forças para superar as dificuldades aqui, Senhor. Muito obrigado por tudo, obrigado por este culto. Toma nas tuas mãos as nossas vidas e também, Pai, abençoe os nossos filhos, proteja-os de todo mal. Repreende, Senhor, aquilo que é feito que não te agrada e que eles possam se libertar de todas as coisas, Senhor, que não condiz com aquilo que o Senhor deseja na vida de cada um. Desperta nossos filhos, desperta a tua igreja, desperta, Senhor, este mundo, Pai, que possamos ver a esperança presente na vida de cada um. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Despede-nos em paz deste culto, Pai, e ouve sempre a nossa petição, porque nós precisamos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, rogando agora que o grande amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus e a comunhão do teu Espírito Santo conosco estejam desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.